Olá a todos, meu nome é Felipe e tive como orientador o professor Luiz Gustavo. Eu vou apresentar a validação de protocolos de predição genômica de perfis de resistência a antimicrobianos, ou AMR, em bactérias patogênicas multiresistentes. Bom, a resistência a antimicrobianos ela é definida pela capacidade dos micro-organismos de sobreviverem e também se multiplicarem na presença de antimicrobianos no meio. Mesmo sendo um mecanismo natural de sobrevivência, devido ao uso excessivo e muitas vezes indiscriminado dos antimicrobianos, há um grande aumento no número e disseminação de bactérias que são resistentes a múltiplas drogas. Essa problemática acarreta diversos danos para os humanos, os animais e até mesmo para o meio ambiente, além de desencadear diversos problemas financeiros e de gestão em setores da saúde pública, alimentícia, ambiental e até mesmo o desenvolvimento socioeconômico. Mesmo com dificuldades para poder mensurar o impacto da resistência, a ECDC ela reportou uma taxa de infecção de micro-organismos que passa de 600 mil casos por ano. E além disso, a gente teve um surto de enterobactérias resistentes a carbapenêmicos, principalmente uma delas sendo a Klebsiella, em Londres, que são produtores de beta-lamases NDM, e teve um custo de cerca de 1,1 milhão de euros, sendo a maior parte desse custo para a manutenção dos pacientes, né? Bom, e o objetivo do trabalho foi propor e validar protocolos de sequenciamento genômico que rendam predições confiáveis de resistência a antimicrobianos em cepas de Klebsiella pneumoniae. Na metodologia, 50 amostras elas foram coletadas de dois bancos de dados virtuais, o BVBRC e o NCBI. A gente pegou algumas informações dessas amostras e passaram por duas ferramentas, sendo a ResFinder e a ABTMR, e com elas a gente conseguiu ter a predição de genes de resistência. Depois a gente fez a correlação dessa predição com as informações que a gente obteve dos bancos de dados e, por fim, a gente fez o cálculo de algumas métricas. Com o genoma montado das amostras, foi possível fazer a predição com as ferramentas. A ferramenta ResFinder ela fez a predição de 816 genes, enquanto a outra ferramenta, a ABTMR, ela fez a predição de 784, um aumento de 4% dos genes preditos totais para a ferramenta ResFinder. Grande parte dessas predições a mais foram variações alélicas indefinidas pela ferramenta ResFinder, principalmente por genes de resistência para a classe dos antibióticos beta-lactâmicos, sendo apresentado na mesma posição e contígua de uma amostra, e o que acaba deixando claro que a ferramenta ResFinder ela não é capaz de definir qual variação alélica está presente nessa amostra. Em um contexto clínico de indivíduos inexperientes nas ferramentas bioinformáticas, essa análise ela pode acabar levando à interpretação equivocada do perfil de resistência a antimicrobianos que a gente tem na amostra. Enquanto isso, a BritMR ela não apresentou casos tão recorrentes de genes de resistência indefinidos na mesma posição e contígua. Já nessa figura é possível verificar a diferença desses genes de resistência das classes do beta-lactâmicos, que foram as classes que tiveram maior número de variações gênicas nas amostras de Klebsiella, em ambas as ferramentas. Entre as 11 famílias gênicas encontradas, 8 delas mantiveram a igualdade quanto à quantificação das variações gênicas que foi feita. Contudo, 3 famílias de genes elas ficaram em desigualdade, sendo a BLA-SHV, que apresentou cerca de 185 mais variações na ferramenta ResFinder. A BLATEM ela teve 5 vezes mais presente nas amostras processadas pela ferramenta ResFinder, e só a família BLA-OXA ela predisse mais na ferramenta ABTMR, mas não foi algo tão gritante. Já na figura 3, é possível analisar a proporção dos valores verdadeiros e negativos da integração do genótipo que foi predito com o fenótipo de resistência dessas amostras, né? Os antimicrobianos da classe aminoglicosídeo, carbapenêmico, fosfomicina, clorfenicol e tetraciclina obtiveram comportamentos bem parecidos entre as ferramentas. Porém, nas cefalosporinas, elas apresentaram quase 25% das predições com valor falso negativo na ferramenta ABRT-MR, enquanto na ResFinder o mesmo ocorreu, só que com os valores falsos positivos. Quanto à subclasse penicilina, não foi possível realizar a proporção da ferramenta ABRT-MR pela falta da especificidade do resultado do genótipo dessa ferramenta. Em relação às classes restantes, não temos a presença de resultados negativos na ferramenta ResFinder, na classe das sulfonamidas, enquanto a ABTMR os apresentou falso negativo nas sulfonamidas. Contudo, teve uma diminuição drástica nos resultados falsos positivos. Já na classe das quinolonas, temos a aparição dos resultados verdadeiros negativos na ferramenta ResFinder, e por fim, na classe da colistina, não há resultados falsos positivos na ferramenta ResFinder, novamente. Para concluir, a ferramenta ResFinder ela tem dificuldade em definir variações alélicas para diversas famílias gênicas, principalmente para as famílias do beta-lactâmicos.
Pelos diferentes níveis de conhecimento de bioinformática dos usuários de ambas ferramentas, esse tipo de resultado ele pode levar a uma interpretação e até mesmo o encaminhamento de tratamentos incorretos. Além disso, o conhecimento de bioinformática necessário do arquivo de entrada até o resultado ele varia entre as duas ferramentas, sendo a ferramenta ResFinder de uso bem mais acessível para usuários iniciantes, enquanto a ferramenta ABTMR ela precisa ser usada em linha de códigos no ambiente Linux, o que acaba sendo uma barreira, né? Porém, ela consegue ser automatizada de forma bem mais prática. Essas são as minhas referências e muito obrigado às instituições de apoio.